Olá, nono ano. Meu nome é Rafael, sou professor de Geometria e Desenho Geométrico de vocês e hoje estou aqui para trazer uma revisão sobre desenhos geométricos, tudo bem? Como a atividade e a disciplina de desenho geométrico é uma disciplina muito técnica, que requer muita precisão e tudo mais, eu vou usar a nossa própria apostila para poder fazer essa revisãozinha. Eu escolhi duas atividades para serem refeitas, aquelas que causaram maiores dúvidas e que trazem bastante conceitos nelas. Então, durante esse tempo de quarentena, eu vou aplicar bastante a nossa apostila, porque ela é bem precisa e a gente necessita de muita técnica para resolver, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos tentar resolver a atividade 2, que é bem curtinha. Diz o seguinte: dado o ponto A e a reta R, bom, eu olho aqui, já identifico o meu ponto A e já identifiquei aqui minha reta R. Obtenha um ponto que diste 3 centímetros do ponto A e 2 centímetros da reta R. Então, a gente vai ter que achar algum ponto em algum lugar aqui que esteja a 3 centímetros desse ponto e a 2 centímetros da reta R. Aqui vem uma parte interessante, que é o que eu sempre ressalvo, que obtenha um ponto. Quando ele diz um ponto, a gente olha no rodapé da página, está escrito aqui, ó. Lembre-se que quando se pede um ponto, devemos obter tantos quantos houverem, desde que sejam possíveis, certo? Então, pode ser 1, 2, 3, 4, não sabemos. Vamos descobrir. A primeira coisa que ele fala é que diste 3 centímetros do ponto A. Como que a gente faz para achar os pontos que estão a 3 centímetros do ponto A? Vamos fazer uma circunferência de raio 3 centímetros. Mas antes, eu gostaria de fazer todos os pontos que distam 2 centímetros da reta R, porque este daqui polui muito mais o desenho do que o primeiro, ok? Bom, todos os pontos que distam 2 centímetros da reta R são aquelas retas que são paralelas à reta R e estejam a 2 centímetros de distância. Então, a gente vai construir retas paralelas. A primeira forma de construir retas paralelas é construir uma perpendicular, porque a gente tem que construir a uma certa distância, tudo bem? E a gente vai fazer usando apenas lápis, compasso e lapiseira, sem esquadro. Então, a gente vai pegar aqui no cantinho da reta R e vamos colocar aqui um pontinho qualquer. Vamos criar um ponto, certo? Vou chamar de ponto B. Para a gente criar a nossa reta perpendicular, a gente abre o nosso compasso, um tamanho qualquer aqui. Não vou abrir muito grande para não ficar ruim, nem muito pequeno, tá? O ponto que eu não consiga traçar, mas um tamanho considerável. Com o tempo, vocês vão pegando a técnica, tudo bem? Abro aqui, marco aqui, tudo bem? Com essas duas marcações feitas, o que eu faço? Eu coloco minha ponta seca nessa marcação e abro um pouquinho além do meu ponto B. Tá vendo? Tá um pouquinho mais aberto. E faço uma marcação em cima. Opa! E faço uma marcação aqui em cima. E a mesma coisa com esse meu outro ponto aqui, ó. Essa marcação aqui. Tudo bem? Esse pontinho de intersecção aqui, ele é super interessante. Que se eu coincidir ele com o meu ponto B e traçar uma reta, assim, ó, eu acabei de traçar uma reta que é perpendicular. Aqui forma um ângulo de 90 graus e aqui forma um ângulo de 90 graus. Ou o que eu quero? Uma reta que esteja a 2 centímetros da reta R. Ok, então a reta paralela que eu vou construir tem que estar a 2 centímetros. Por que eu usei uma reta perpendicular? Porque a reta perpendicular a gente consegue traçar as retas paralelas, tudo bem? Ó, essa reta aqui é perpendicular a essa. Se eu criar uma nova reta que seja perpendicular aqui, ó, essa reta vai ser paralela a essa, certo? Porque aqui tem 90 graus, aqui também vai ter 90 graus. Então, o primeiro ponto é medir 2 centímetros. Então, vamos colocar aqui, certo? O zero bateu, 2 centímetros. Aqui, ó. Vou criar meu próximo ponto aqui, que é meu pontinho C. Esse meu ponto C está a 2 centímetros da reta R. E já é alguma coisa, ó. 2 centímetros da reta R. Vamos traçar agora uma reta perpendicular a essa reta que eu criei. Vamos dar um nome para essa reta? Reta S. Novamente, como a gente traça uma reta perpendicular? Simples. Pego o meu compasso, abro de um tamanho considerável, faço um risquinho, faço outro risquinho. Coloco a minha ponta seca onde coincidiu, abro um pouquinho mais e traço aqui. Faço a mesma coisa embaixo, traço.
Então, deu este ponto aqui, ó. Se eu traçar uma reta passando por esses dois pontos, né? Vamos traçar aqui bem bonitinho, pá. Pronto. Essa reta que eu criei, vamos chamar de reta T, é paralela à reta S. E ela está a 2 centímetros de distância. Se a gente olhar aqui, ó, 2 centímetros, 2 centímetros, estão vendo? Ok. Aí pode me perguntar, professor, como é que você abriu nesse tamanho? Você não pode abrir um tamanho maior? Vamos abrir um tamanho maior para ver se vai dar? Vamos abrir um tamanho bem grande aqui. E a gente faz assim, ó. Um risco aqui. E um risco aqui. Tá vendo que deu na mesma coisa? Essa pequena diferença é apenas devido ao tamanho da ponta do meu compasso, que deveria estar um pouquinho apontado. Por isso que nas provas eu sempre dou um limite de 1 milímetro como erro, por causa desse probleminha com a ponta do compasso. Ou seja, essa minha reta está a 2 centímetros dessa. Agora a gente pode fazer o mesmo trabalho embaixo, para obter uma outra reta paralela que esteja a 2 centímetros, só que na parte de baixo. Meço 2 centímetros, crio meu pontinho aqui D, tudo bem? Abro aqui, faço a minha primeira marcação, de um lado e do outro, ficou bem fraquinho, abro um pouquinho mais, faço meu semiarco, faço meu outro semiarco, tudo bem? E vou traçar minha reta paralela agora. Pelinho. Pronto. Então, essa é a minha reta que eu vou chamar de reta U. Estão vendo que eu estou dando nome para os meus pontos, para as minhas retas? Isso vai ser importante. Sempre temos que dar nome para as coisas que a gente vai criar. Tudo bem? Então, essa reta U e essa reta T, ela é uma reta paralela à reta S, R, e que está a 2 centímetros de distância. Se a gente olhar, ó, tá? 2 centímetros. 2 centímetros, tudo bem? Beleza, então, este ponto aqui está a 2 centímetros da reta R. Esse também está a 2 centímetros. Este também está a 2 centímetros. Este também está. Este também. Este também. Este também. Tudo bem? Então, a gente matou essa parte do exercício. Achamos todos os pontos que estão a 2 centímetros da reta R. São todos esses pontos aqui. Falta a gente saber quais são os pontos que distam 3 centímetros do ponto A. Ou seja, vamos pegar nossa régua, colocar sobre a nossa apostila e abrir nosso compasso em 3 centímetros. Pronto, abre em 3 centímetros. Colocando a ponta seca no A, a gente traça uma circunferência. O que quer dizer essa circunferência? Todos esses infinitos pontos que compõem a circunferência estão a 3 centímetros do ponto A. Por exemplo, este ponto aqui está a 3 centímetros do ponto A? Está. Este ponto está? Está. Tudo bem. Só que a gente quer um ponto que esteja a 3 centímetros do ponto A e o que ganha aqui é o E, 2 centímetros da reta R. Então, vai ser onde as retas paralelas se cruzam com essa circunferência. Por exemplo, aqui a gente tem um pontinho, X1, aqui a gente tem outro, X2, aqui a gente tem outro, X3, e por último, aqui a gente tem outro, X4. Ou seja, este ponto aqui, ele é comum tanto para a reta quanto para a circunferência. E o mesmo para esses outros 3 pontos. Notaram como que eu fiz o ponto? É um pontinho, um círculo em volta e nomeei ele. Não se esqueçam disso. Isso vai ser cobrado em prova. A forma como vocês desenham o ponto e dá um nome para ele. Simplesmente fazer a circunferência não vai estar certo, porque você não me deu a informação. Eu pedi para você obter todos os pontos, ou no caso aqui, obtenha um ponto. Então, lembrando que um é tanto quanto houverem, então você tem que falar, é este ponto, é este, é este e é este. Tudo bem? Fazer isso aqui está errado, porque isso aqui não é um ponto. Um ponto que a gente apresentou com ponto, com um círculo em volta, como eu fiz aqui nesses exemplos. Tudo bem? Por último, eu vou trazer a atividade 3. Também foi uma atividade que deu um pouquinho de dúvida,
para vocês, né? Que diz o seguinte: dados os pontos A, B e C, obtém um ponto que diste de A e B e ainda diste 3 centímetros do ponto C. Um ponto que equidiste de A e B é que esteja à mesma distância. Por exemplo, se eu medir a distância entre A e B, eu vou chegar à conclusão que é 3,5 centímetros. Tudo bem? Se eu dividir 3,5 centímetros, eu vou obter o ponto central. Ou seja, o ponto que vai estar à mesma distância do ponto A quanto do ponto B. Tudo bem? 3,5 centímetros, né? A apostila foi estacando depois o valor. É 2,75. É 1,75, desculpa. Então, aqui está 1 centímetro, meio, 0,6, 0,7, 0,5. 75. Aqui, ó. Esse ponto, que eu vou chamar de ponto D, é o ponto central entre A e B. Tudo bem? Mas ele não é o ponto que eu estou buscando. Porque apesar dele equidistar de A e B, ele dista 3 centímetros do ponto C. Se eu for ver, ó, não. Este ponto está distando 3,6 centímetros do ponto C. Então não é este ponto que eu procuro. Mas é um ponto aqui por perto. Ok. Como que eu faço então para me obter esse ponto de todos os pontos que passam por aqui? A perpendicular. É igual eu sempre estou acostumado a fazer. Entre A e B, a gente pode traçar uma reta. Tudo bem? Tivemos uma reta entre A e B. Este ponto D pertence a essa reta e está à mesma distância de A e B. Olha que interessante. Se a gente traçar uma reta que é perpendicular aqui, todos esses pontos vão estar à mesma distância de A e B. Querem ver? Como que a gente traça uma reta perpendicular tendo um ponto pertencendo à reta? Como a gente já está cansado de fazer. Marca um ponto, marca outro ponto. Neste caso, já tem os pontos marcados, os pontos A e B. Então, eu coloco a ponta seca no B, abro um pouquinho mais e faço... Opa, perdão. Escapulei aqui e faço um semiarco. Para esse exercício em questão, eu vou fazer tanto em cima quanto embaixo. E eu faço a mesma coisinha sem mexer o tamanho do meu compasso, certo? Que eu abri aleatoriamente. Então, ok. Por que eu fiz tantos pontos? Para mim ter uma maior segurança, eu tenho que passar pelos 3 pontinhos, tá vendo? Passei pelos 3 pontos. Tracei essa reta aqui, perpendicular. Ok, uma reta R. O que essa reta R diz? Que todos os pontos dessa reta estão à mesma distância de A e de B. Esse aqui a gente já garantiu, 1,75. Vamos ver outro ponto? Esse ponto que eu criei aqui, ó, está... vamos pegar um ponto aqui, ó, 3 centímetros. Este ponto aqui, ó, está a 3 centímetros do ponto B. Será que ele também está a 3 centímetros do ponto A? 3 centímetros do ponto A, viu? Então, quer dizer que todos esses pontos estão à mesma distância da reta do ponto B quanto do ponto A. Beleza. Então, já achei todos os pontos que equidistam de A e B. E diste 3 centímetros do ponto C. Quando sempre tem essa informação, né, diste 3 centímetros de um ponto, é sempre uma circunferência. Pega o seu compasso e abre em 3 centímetros, usando a régua como referência, tudo bem? Garante 3 centímetros. Coloca a ponta C no C e vamos traçar uma circunferência aqui, ó. Circunferências grandes são mais fáceis de traçar, né? Pronto, espero que tenha ficado grosso o desenho. Então, essa circunferência que aqui está a 3 centímetros do ponto C. Então, onde cruzar, no caso, cruzou aqui, a gente tem x1, cruzou aqui, a gente tem x2. Esses dois pontos estão à mesma distância do ponto A e do ponto B e também estão a 3 centímetros do ponto C. 3 centímetros a gente garante para a circunferência. E estão à mesma distância pela reta perpendicular aqui. Se a gente olhar, ó, este ponto está mais ou menos a 1,85. Aqui está 1,85, tudo bem? Aqui a gente faz a mesma coisa e vê que aqui está 4,1. E aqui também, não, 4,6. Eu achei que é 4,6. 4,6 também eu vi errado, tudo bem?
Então está a mesma distância. Esses são os dois únicos pontos que equidistam de A e B e ainda dista 3 centímetros do ponto C. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado nessa pequena revisãozinha. Qualquer dúvida, estou à disposição com os estudos.